neste momento. Peço sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada, Senhor. Somente o Senhor pode nos orientar e nos ensinar. Coloca teus anjos com espada de fogo aqui no altar, na porta da igreja, sobre o coração do teu povo. Coloque a tua unção transformadora e restauradora neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Qual é o tema nessa noite? Passando da morte para a vida, o início de uma guerra. Por que uma guerra? Porque lá em Gálatas 5, versículo 19, fala que a carne luta contra o espírito luta contra o quê? Para que ambas não façais o que quereis. Se sois guiados pela carne, a própria carne manifesta as nossas atitudes, mas também se somos guiados pelo Espírito Santo, o nome de Jesus vai ser glorificado em sua vida. Diga glória a Deus. Preste atenção, quando uma pessoa aceita Jesus, então, quando uma pessoa ela passa a conhecer a palavra, porque aceitar a Jesus é conhecer o quê? A palavra. Jesus disse: eu sou a palavra. Jesus lá em Marcos 16 decide pregar a minha palavra, quem crê nela será salvo. Diga glória a Deus, pois quem não crê nela será o quê? Condenado. Mas a partir do momento que você aceita a palavra na sua vida, que é Jesus, a partir desse momento começa uma guerra dentro de você. A sua velha natureza, ela vai lutar de todas as formas para que não permita que você se torne uma nova criatura. Você sabia disso? Os desejos, as vontades, os interesses carnais vão estar batendo em suas portas 24 horas, tentando arrastar você de volta, tentando convencer você a não querer mais a palavra e não aceitar mais Jesus no seu coração. Diga glória a Deus. Mas se você permanecer na palavra, tu será abençoado. Diga glória a Jesus. Pastor, eu estou nessa guerra sozinho. Tá não, irmão. Jesus, ele é o que? O teu consolo? É ele que te dá força. Ele que faz você romper a tentação da bebida. Ele que faz você abandonar os vícios da droga. Ele que faz você abusar a prostituição, a criminalidade. É ele que faz você sair da magia negra, da bruxaria, da idolatria. O próprio Espírito Santo, quando você toma posse da palavra, ele começa a trabalhar dentro do teu interior, porque Jesus Cristo é o oleiro. Diga glória a Deus. Ele pega o vaso, quebra o vaso, pisa o vaso e faz um vaso novo e coloca dentro dele a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E as pessoas passam a olhar para você e vai dizer: quem era você? Você era um drogado, você era uma prostituta, você era um pai de santo, uma mãe de santo, você é um idólatra, você vivia caído nas calçadas, você vivia pegando droga, e agora você está buscando a presença do Espírito Santo. Houve uma mudança na tua vida. Diga glória a Deus. É quando passa a ter uma guerra dentro de você e você vence ela pelo poder do nome de Jesus. Mas o problema é que quando as pessoas aceitam Jesus, não quer passar pela guerra. Por isso que muitos desistem da fé. Uma vez eu conversando com o Rodolfo, ele disse: pastor, é difícil aceitar Jesus, pastor. É difícil, porque é uma guerra, né, Rodolfo? Só para você vir para a igreja é uma guerra, sim ou não? A sua carne quer você na igreja? Não quer. Imagina nós deixar aquelas coisinhas que nós gostávamos, que nós tínhamos vícios. Passa a ser uma guerra no nosso interior. Muitas pessoas que fumam, quando vêm para a igreja e começa a dar dor de cabeça, começa a sentir agonia no corpo, começa a sentir até o cheiro da fumaça passando. É verdade ou não é? Mas a pessoa que está em guerra espiritual diz: eu não boto mais essa praga na minha boca. Diga glória a Deus. Eu não coloco mais cachaça, eu não coloco mais droga. As pessoas chegam: toma aqui, rapaz, olha, é bom, pega isso. Não quero não. Por quê? Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Olha para seu irmão, digo: é guerra. Aquele a quem você der mais força é quem vai vencer. Então, quando a pessoa aceita Jesus, está dando início a uma batalha espiritual. Por quê?
Porque Satanás não vai deixar você servir a Deus. O diabo nunca vai permitir você servir a Deus. Eu digo a você porque quando eu aceitei a Jesus não foi fácil não. Eu era um drogado, cachaceiro, raparigueiro. Visitava centro de bruxaria, batia tambor em centro de umbanda. Então, para eu aceitar Jesus, e outra coisa, no dia que eu aceitei a Jesus, o demônio foi no meu quarto, e ele apareceu para mim e disse: eu não quero você sendo crente, eu não quero você servir nesse Deus, porque você é meu, você me agrada fazer a minha vontade, então eu não quero você na igreja. E de repentemente eu caí no chão de joelho, levantei as minhas mãos, e eu digo: está repreendido Satanás, e ele desapareceu. Diga glória a Jesus. E a partir daquele dia começou uma guerra dentro de mim. Olha. Chegava meus amigos: e aí, Berg, vamos fumar droga, olha, vamos beber. As mulheres ligavam: e aí, olha, vamos para uma festinha. E eu dizia: eu não quero não, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Diga glória a Deus. Não quer droga não, Berg, não quero mais não, porque a minha boca é para louvar agora a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Olha, vamos para a festa. Eu disse: eu não posso mais não, porque o meu corpo agora é morada e santuário do Espírito Santo. Então era uma guerra, era uma batalha, um lado de mim dizendo: desiste, mas o outro lado dizendo: continua, porque eu vou te dar vitória. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão, diga: não pare não, continue, porque Deus vai te dar vitória. A luta é grande, a peleja é grande, o diabo tem se levantado, as lutas, dificuldade, mas Jesus é muito maior do que a luta, do que a dificuldade para te dar vitória. Diga glória a Deus. Vale a pena nós guardar a nossa coroa, meu irmão. Olha para o senhor, diga: é guerra. Nós não podemos se acovardar para a guerra, irmão, porque se nós se acovardar, nós perdemos a nossa salvação. Então, quando nós, morrendo para a sua própria vontade e começando a viver a vontade de quem? De Deus. Tudo começa na nossa vida, uma mudança, quando você passa a fazer a vontade de quem? De Deus. Você passa a ter paz, você passa a ter alegria, você passa a ser uma pessoa abençoada, é ou não é? Tudo que você faz vai prosperar. Aonde você colocar o teu pé e tua mão vai prosperar. Por quê? Porque você está com a presença do Espírito Santo. Eu duvido macumba te pegar. Eu duvido inveja atingir a tua casa. Eu duvido você cair dentro do laço do passarinheiro. Eu duvido a arapuca de Satanás atingir você. Sabe por quê? Porque você está guardado na sombra do Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Quando nós amamos a palavra e passamos por prova e luta e guardamos o seu caminho, o prêmio para você é a presença do Espírito Santo. Em Gálatas 2:20 diz: olha o que é que Paulo diz: já estou crucificado em quem? Você sabe o que quer dizer crucificado? Crucificado chama-se renúncia. Jesus, ele foi crucificado, sim ou não? Mas por que ele foi crucificado? Por você e por mim. Mas para ele ser crucificado, ele teve que passar por muitas provas, sim ou não? Ele poderia ter desistido, ou sim ou não? Poderia. Mas ele sempre guardou a palavra do seu pai. E o diabo dizia para ele: desiste, porque você não vai conseguir. E o diabo vai falar todo dia para você: desiste, porque você não vai conseguir. Sim ou não? Assim como ele se levantou com Jesus, tentando convencer Jesus que nós não merecíamos salvação. Para que você lutar por esse povo que não quer nada contigo? Esse povo que despreza a sua palavra. O diabo tentou jogar coisa na mente de Jesus, mas Jesus disse: seja a vontade do Pai. Diga glória a Deus. Eu vou pagar o preço, eu vou carregar essa cruz, mas quando eu descer aquela sepultura, eu vou ressuscitar o terceiro dia, e todos aqueles que crerem a sua palavra, e todos aqueles que entrar nessa guerra comigo, esses serão salvos. Diga glória a Deus. E se você entrar nessa batalha, se você entrar nessa guerra com Cristo Jesus, for crucificado com Cristo Jesus, pode ter certeza que o teu nome está escrito no livro da vida. Agora tem que crucificar, né, Gleice? Se você ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, você crucificou?
Não. Estou no culto hoje, mas quando eu saio vou fumar maconha, você crucificou? Estou no culto hoje, mas quando eu sair eu vou tomar uma cachaçinha, você crucificou? Crucificar quer dizer abandonar, é deixar por amor a Cristo Jesus. Pastor, não é fácil não, eu também não estou dizendo para você que é fácil, mas também não é difícil para aqueles que amam a palavra do Espírito Santo, diga glória a Deus. Não é difícil. Paulo, ele diz, já estou crucificado em Cristo, vivo não mais, olha, esse vivo não mais eu, ele está dizendo, olha, quem manda em mim não é eu mais, quem manda em mim é Jesus. Eu não faço mais o que eu quero, eu só faço aquilo que Jesus manda eu fazer, diga glória a Deus. Em outras palavras, eu abandonei tudo por amor a Jesus. Então esse vivo não eu mais em mim, mas Cristo vive em mim, quer dizer, ele diz que quem mora em mim agora é a presença do Espírito Santo, diga glória a Jesus. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer agora eu faço. Porque a primeira atitude que vem em nós é sempre pecar, é sempre falhar, é sempre nós se entregar aos costumes carnais. Mas Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer, que era o primeiro impulso, ele disse, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O que é, pastor, que Paulo não queria fazer? Era jejuar, era orar, era ler Bíblia, era pregar o Evangelho, era curar pessoas, expulsar demônios, diga agora a Deus, era levar a palavra, era sofrer por amor a Jesus. Isso Paulo não queria fazer, mas diz, mas eu faço por amor a Jesus. Olha, pastor, me diga, é guerra. E guerra não é fácil, né? Tem batalhas. Tem até um hino de soldados feridos, né? Ferido não é morto. Soldado ferido não é morto. E Jesus, ele sara as feridas do soldado ferido. Então olha, pastor, diga, não se preocupe, se está ferido, Deus vai te curar hoje. Deus não deixa seus soldados morrer. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, olha aí, ó, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual amou e entregou a si mesmo por mim. O Senhor Jesus deixou claro que quem quiser seguir teria que rejeitar a sua própria vontade e levar a sua cruz. Olha para o seu irmão, diga, não tem jeito, tem que levar a cruz. Não tem jeito, irmão. Se não nós levar a cruz, nós não conseguimos. Já percebeu que tem hora que você chora? Tem hora que você pensa que você está sozinho no barco, não é? Tem hora que vem tanta luta na tua vida que você vem aquele pensamento, eu não consigo, eu vou parar, eu vou desistir. É verdade ou não é? É tanta situação que gera, que os demônios geram ao nosso lado, ao nosso redor, que muitas vezes, uma vez eu saí aqui da consagração, quando eu cheguei nessa descida para que vou para minha casa, aí veio aqueles pensamentos em mim, desiste, dá uma viajada por aí. Aí eu parei assim, eu disse, está repreendido Satanás em nome de Jesus, diga glória a Deus. Imagine se eu sair de uma consagração, passei o dia de jejum, quando eu vou para casa, aquela voz mandando eu parar, eu desisti, era aquela guerra dentro de mim, mas eu digo, está repreendido Satanás, porque eu vou levar a minha cruz até o fim, diga glória a Deus. Em outras palavras, o diabo queria que eu desistisse de ser o quê? Pastor. Então, isso não acontece só comigo, eu acredito que acontece com todos vocês, sim ou não? Quantas vezes não já deu vontade de vocês desistir? Quantas vezes não deu vontade de vocês parar? Quantas guerras vocês já travaram que vocês olharam e disseram, não tem mais jeito? Aí de repente vem a vitória do Espírito Santo, diga glória a Deus. Tem coisa na sua vida, na nossa vida que acontece,
que muitas vezes você não vê saída, você olha para um lado, olha para outro, você pede ajuda no canto, pede ajuda no outro, mas é como se tudo tivesse acabado, mas de repente brilha uma luz diante de você, que é a presença do Espírito Santo, e Ele abre porta onde não tem, e dá vitória àqueles que amam a sua palavra. Você pode estar no fundo do poço, mas se você amar a palavra de Deus, Ele arranca você lá de dentro e dá a vitória. Diga glória a Deus. Diga, mas é guerra. Diga, vai levar a sua cruz? Jesus, quando ele estava ali jejuando 40 dias com 40 noites, que a Bíblia diz que ele teve fome, de repente o demônio chegou até ele, viu que ele estava com fome e perguntou: cadê teu pai? Você não diz que é filho dele? E por que é que o teu pai te abandonou, te deixou nesse deserto passando fome? Olha o que é que o diabo estava tentando colocar na mente de Jesus, convencê-lo. Então, quando você está passando por uma prova, uma luta, o diabo vai te convencer: cadê o Deus que tu serve? Cadê esse Deus que tu busca? Da mesma forma que Satanás perguntou para Jesus: não, ele te abandonou porque você está passando fome aqui. Agora eu crerei, se você transformar essas pedras em pão, aí eu crerei que tu és o filho. Aí Jesus olha a palavra, um conselho que eu dou para vocês: quando o diabo estiver tentando vocês, colocando prova para vocês, use a palavra de Deus para te dar vitória. Diga glória a Deus. Passa na cara de Satanás a palavra de Deus, que ele vai fugir de você. Quando ele perguntou: transforma essas pedras em pão e come, eu crerei, Jesus olhou na cara do diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. O diabo ele é covarde, ele vem tentar, ele se levanta contra você, mas quando você usa a palavra, ele foge diante de você. Diga glória a Jesus. Mas Jesus não se acovardou. Olha para seu irmão: Jesus não se acovardou. Nós não podemos se acovardar. É uma guerra. Nós estamos lutando contra o reino do inferno. E o diabo tem suas estratégias para nos parar, para nos destruir, para nos matar, para nos adoecer, para colocar miséria, destruir com tudo na nossa vida. Mas a única forma de nós se proteger é com a palavra do Espírito Santo. Então o Senhor deixou claro: quem quiser seguir teria que rejeitar a sua vontade, ou a sua vida, ou carregar a sua cruz. Ou seja, rejeitar absolutamente tudo que o mundo oferece, para poder adquirir tudo o que o reino dos céus nos pode dar. Em outras palavras, ou você perde ou você não ganha. Pergunta para o irmão: quer ir para o céu? Pergunta aí, quer ir? Não tem outro jeito a não perder. Você tem que perder. Você tem que perder tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para que você possa entrar no céu. Ou você perde, ou você não ganha. Mas pastor, se eu ganhar as coisas do mundo, pastor, me perdoe, você não entra no céu. Você vai nadar, mas vai findar morrendo na beira da praia, sabia disso? Você vai passar 10 anos, 20 anos, 15 anos, 30 anos dentro de uma igreja, mas na hora que você tombar a sepultura, você vai descobrir que o seu nome não estava escrito lá no livro da vida. Então nós temos que perder para poder ganhar. Agora, o que mais impede de nós perder, chama os desejos carnais. Se nós não der ouvido a Deus e permitir que esses desejos se manifestem, me desculpe, a nossa vida vai ser uma desgraça. Se nós não guardar a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa triste. Você vai ser uma pessoa sem vida. Você vai ser uma pessoa sem paz, sem alegria. Muitas vezes você vai desejar até tirar sua própria vida. Muitas vezes você vai achar sua vida insignificante.
Por mais que você se envolva com tantas coisas, mas lá no seu fundo, lá no seu interior, você é vazio, seco. Você não tem paz, você não tem alegria. E é por isso que muitas vezes nós buscamos em tantas coisas para tentar trazer uma alegria que realmente traz muito mais vazio dentro de nós. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus, que é vida, dentro dos nossos corações, você se torna uma pessoa feliz, diga glória a Deus. Você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você pode passar por qualquer luta, mas você faz como Jó, você glorifica e adora o nome de Jesus. Diga, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome. Quando você guarda a palavra de Deus, meu irmão, pode estar acontecendo o que aconteceu ao seu redor, você consegue adorar a presença dEle. Porque Ele traz paz ao teu interior. Agora, você sabia que o Senhor confronta a nós? Isso aqui é um confronto. Aí. Jesus disse, pregue a minha palavra, porque se não pregar não serão salvos. Aí Jesus diz, como se salvarão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem quem diga, eis-me aqui? Pregar, meu irmão, a Bíblia diz, como são formosos os pés daquele que prega o quê? A palavra. Você quer ter os pés formosos? Você quer ser uma mulher formosa, um homem formoso diante do Espírito Santo? Evangelize. Leve a palavra para as pessoas que estão mortas espiritualmente. Leve a palavra para as pessoas que não tem mais uma luz, um caminho, uma solução para elas. Mostre para ela que Jesus é o caminho, a vida, e você vai ver que os teus pés serão formosos. Diga glória a Deus. Mas se muitas vezes, irmão, nós estamos tão fracos que nós não conseguimos nem guardar a palavra dentro de nós. Às vezes nós estamos tão fracos que nós mesmos queremos desistir. Isso é a falta do revestimento do Espírito Santo. Nós estamos perdendo tanto tempo com coisas tão insignificantes, que nós não temos mais tempo para orar, que nós não temos mais tempo para ler Bíblia, que nós não temos mais tempo para jejuar, que nós não temos mais tempo para fazer as coisas. Nós estamos tão presos em tantas coisas, o diabo está nos prendendo com tanta coisa, que nós estamos perdendo a unção de Deus. Que nós não estamos buscando como buscava antes, não louvava como louvava. Antes você louvava e chorava, hoje você não chora mais. Antes você tinha prazer de evangelizar. Quantas pessoas esse ano, o ano passado você trouxe? Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? Você perdeu o interesse de convidar as pessoas para vir para a igreja. Isso, irmão, é a falta da busca do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Porque quando você nasce de novo, que você tem a presença do Espírito Santo, você tem uma sede, e essa sede faz você levar algo para as pessoas também. Diga glória a Deus. Aonde você passa, a sua vontade é pregar o Evangelho, é convidar as pessoas para vir para a igreja, é pregar que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta. Mas quando nós estamos perdendo a fé, estamos perdendo o amor pela palavra de Deus, você não se interessa mais pelas pessoas que estão se perdendo. Você não convida mais, você não visita mais as pessoas, você não se preocupa em pregar mais a palavra, você não se interessa mais se as pessoas, elas podem se perder ou não se perder, você não tem mais esse interesse. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, aonde você passa, você leva a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Onde você passa, você prega para o cachaceiro, prega para o drogado, prega para a prostituta, prega para o macumbeiro, convida o vizinho, convida a vizinha, chama lá no colégio, e vocês levam a palavra do Espírito Santo e as almas começam a se salvar, porque seus pés são formosos, aqueles que pregam o Evangelho. Diga glória a Deus. Mas como prega o Evangelho, desse não tem força mais. Nós já chegamos na igreja assim, ó, arrastando a perna. A paz do Senhor, meu irmão. A paz. Quantas vezes nós temos a oportunidade de pregar e não prega? Hoje eu cheguei lá na oficina do nosso irmão Negro, estava lá o louvor rolando, ó. O ambiente assim, chega a sentir aquela presença poderosa do Espírito Santo. Novo convertido, né?
Foi batizado nas águas. Você chega lá, está ele pregando também, irmão. É o primeiro amor. Mas Deus queira que quando ele passar 1 ano, 2 anos, já não bota mais os louvor lá, já não prega mais o evangelho, né? Porque a tendência do amor é se esfriar, é verdade ou não é? Quando é a moça e o rapaz que se namoram, é agarradinho, né? É agarrado na mão, tem a medo até de truplicar, é verdade ou não é? Mas quando se casa, vai passando uns anos, o homem vai na frente, a pobre da mulher lá atrás, bora, anda, anda, se quiser vir atrás de mim, é verdade ou não é? Não tem mais aquela preocupação, aquele amor, aquela tensão. E nós temos que ter esse cuidado, irmão, para não deixar o primeiro amor esfriar no teu coração. Diga glória a Deus. Eu já tenho 26 anos que luto com o evangelho do Senhor Jesus, mas eu luto para eu permanecer sempre nas campanhas, buscando do mesmo jeito que eu comecei no início, eu vou terminar até a volta de Jesus. Diga glória a Jesus. E quem acompanha esse pastor doido aqui, não fica doido não, né? Mas fica abençoado. Em Lucas 9, 23, 24 diz: dizia todos, se alguém quer vir após mim, negue o quê? A si mesmo. Irmão, não tem jeito. Eu tento achar uma brecha para nós andar do nosso jeito, mas aqui sempre diz, não, é do meu jeito. É da minha forma. Pastor, mas Jesus é tão bom, pastor, ele não permite nós ficar com o pezinho no mundo e na igreja. Não, meu irmão, não tem jeito não. Está ali, ó, negar a si mesmo. Aí. E dizer a todos, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai ter que perdê-la. Meu irmão, eu já perdi tanta coisa. Eu, por causa dessa obra aqui, você não tem ideia o tanto de coisa que eu já perdi. Perdi muitos amigos. Perdi. Antes eu gostava de muito piquenique, farra. Perdi tudo. É só da minha casa para a igreja, visitar, evangelizar, fazer a obra. Muitas vezes os meus irmãos ligam para mim, pastor, rapaz, venha para cá, vamos passar uma semana. Eu disse, não posso, irmão. Eu não posso abandonar as ovelhas. É verdade ou não é? Não, mas a sua família somos nós. Eu disse, não, filhinho, não. A minha família, todos aqueles que guardam a palavra de Deus, diga glória a Deus, são minha família. Todos que guardam a palavra. Eu tomei uma decisão de dar minha vida por muitos. Você acha que é fácil ser pastor? Você acha que é fácil eu estar arriscando a minha vida aqui, expulsando demônios? Pegando legiões, castas e potestades, lutando com pai de santo, mãe de santo. Você acha que é fácil para o pastor? Ameaças de morte é fácil para o pastor? É não, meu irmão. Mas eu faço porque eu vou levar a minha cruz até o fim. Diga glória a Deus. Eu não vou me acovardar, eu vou ser pastor até a volta de Jesus. Ainda que arranca a minha cabeça, eu vou pregar a palavra verdadeira. Diga glória a Deus. Satanás vai ter que baixar a crista. Vocês vão ver milagres extraordinários acontecer esse ano neste lugar. Vocês vão ver. Vocês vão ver coisas extraordinárias acontecer aqui. Vocês vão ver o tanto de pessoas que vão entrar por essas portas aí. Pessoas que ninguém dava nada, mas vão vir, vão se converter, vão entregar a vida para Jesus. Deus tem muitas almas que já preparou e Ele vai trazer para ser salvo. Diga glória a Jesus. Mas para isso o pastor tem que carregar a sua cruz. Para isso o pastor tem que vencer ele mesmo. Eu posso desistir, posso ou não posso? Posso ou não posso desistir? Vocês vão me impedir eu desistir? Se eu quiser dar uma viajada para São Paulo, Rio de Janeiro, vocês vão me impedir? Mas eu não vou. Eu prefiro aqui ficar aqui nesse solzão quente, olhando para vocês, não é? Nós guerreando junto. Porque
Eu estou vendo frutos acontecendo, amém? Só eu ver, nós vemos nosso bebê, né? Não, neném, né? É bebê, né? Vê ali outro jovem também, nosso irmão Rodolfo, nosso irmão Mário, casalzinho que vai se casar, né? Nego se batizando, Aparecida se converteu, ô glória. E a gente vê, tá ali, eu tô falando os novos, né? Os mais velhos não, já eu não vou nem apresentar. Aí tá aqui a nossa irmã Fátima, também. Uma Fátima ia ser uma mãe de santa, né, irmã Fátima? E era um espírito da cigana, né? Aí quem quisesse ler a mão, só ir na casa dela, que ela ia ler a mão de vocês. Mas se dissesse você vai morrer esse ano, você não se preocupasse, né? Que ia morrer, né? Assim. Tem a irmã dela também, nova convertida também. Então são essas coisas que me faz, irmão, eu, em frente aí. Tá aqui também, né? O novo convertido também. São esses milagres, mas isso é milagre. Milagre, eu sei que cura é um milagre. Eu sei que um paralítico andar é milagre. Eu sei que um caroço desaparecer, a pessoa ser curada de câncer é um milagre. Eu sei. Mas o melhor milagre é a salvação. Diga glória a Deus. Porque é o que adianta Deus curar você de uma perna e ir com as duas para o inferno. O que adianta Deus te dar um olho novo e você ir para o inferno. É verdade ou não é? O que adianta Deus curar você de um câncer e você ir para o inferno. Então, o melhor milagre é quando o seu nome está escrito no livro da vida. Diga glória a Jesus. Mas olha para seu irmão, para que não se esqueça. Pergunte aí, vai pagar o preço? As irmãs da Bahia vão pagar o preço? O casalzinho vão pagar o preço? Irmão. Tudo tem um preço. Né? A sua filha foi um milagre de Deus, né? Deus curou ela, era para estar morta, né? Um trabalho que fizeram para ela, para matar ela. E aí, Deus disse, não é hora dela ir não, ela vai ter que pagar o preço, né? Então, Deus te fez, filha, para tu louvar a Ele, viu? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que Deus tirou você do lago da morte. E você sempre adore a Ele, sempre adore. Seja grato a Deus por Deus te dar livramento de vida, viu? De morte, viu? Nunca endureça teu coração, nunca coloque nada em primeiro lugar diante de Deus. Bote o Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, diga glória a Deus. Liga o resistor lá no pé da parede que vai algo para aí. Está desligado lá. Então olha para o Senhor e diga aí, vai carregar a cruz ou vai se acovardar? Vão carregar? Ou vão desistir? Vão trocar a salvação por um prato de lentilha? Irmão, vale a pena servir a Deus de verdade. Diga glória a Jesus. Você já percebeu? Você não tem ideia? Ontem mesmo ligou uma mulher para mim. Ela é evangélica, ela não sei como, né? Pode ela ter abrido a brecha, um demônio pegou ela. E ligou para mim do hospital, dizendo, pastor, me ajude. Me ajude porque eu estou endemoniada. O diabo quer me matar. Mas aí você sabe, irmão, que eu não gosto de me meter em igreja de ninguém. É de outra igreja, eu não gosto. Porque você traz problema para você, é verdade ou não é? Chega o pastor depois te desmoralizando, eu não gosto. Aí eu falei para ela, sim, vou te ajudar sim, agora venha para a igreja. Porque se eu for orar lá, vai dizer que foi eu que estou atrás dela, é verdade ou não é? Mas se ela vir para a igreja, o pastor não pode me reclamar porque ela veio. É verdade ou não é? Então eu não posso negar ajuda. Mas se eu for entrar num campo que não é do pastor, o pastor vai dizer, ô meu amigo, quer isso? Quer entrar no meu campo? É verdade ou não é? Então disse a ela, quer vir, venha. E ela vai ser liberta pelo nome de Jesus. Gleice disse que tem medo de demônio, tem, Gleice? Tem não?
Essa igreja foi aberta para isso, viu? Essa igreja é para isso. É para libertar a cidade de Jericó de forças malignas. Aqui demônio não envergonha o pastor, não. Envergonha, Gleice? Não. Então, Romanos 12:2 diz: não sedes conformado com este mundo. Não seja o que? Conformados com esse mundo. Esse conformado é você começar a fazer coisas mundanas e você dizer: pastor, não tem nada a ver. Nós temos que ser diferentes, sim ou não? Se nós se igualar os ímpios, se nós se igualar as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas não vê Deus na sua vida. Nós temos que ser diferentes para que as pessoas olhem para você e digam: verdadeiramente é uma mulher de Deus, verdadeiramente é um homem de Deus. Olha, a fala dele, os conselhos, a vida dele, aonde ele passa, representa a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas quando olha para você e diz: Deus me livre, Deus me livre. Está a pessoa doente numa casa, aí lá vem um irmão passando. Ei, lá vem fulano. Não, pelo amor de Deus, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Mas quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, não precisa você pedir para orar, as pessoas elas vão te buscar. Diga glória a Deus. O próprio Espírito Santo usa as pessoas e mostra que você tem o poder do Espírito Santo na sua vida, e as pessoas ligam para você, vai na tua casa e diz: ô Rodolfo, ora em mim, ô Roginho, ora em mim, porque eu sei que Deus está na tua vida. Diga glória a Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver a presença de Deus dentro de você. Quantas vezes eu já chegaram lá em casa, meia-noite, batendo nos portões: pastor, pelo amor de Deus, tanto pastor, mas vai lá em casa. Porque sabe aonde a unção está. Mas eu dizia: mas tu passou na frente de vários pastores. Não, pastor, mas eu sei que a unção está em você. Essa que ligou, eu disse: porque tu não pede a teu pastor? Eu disse: não, pastor, quando ele ora eu sinto mal. Eu digo: então tá feio o negócio, é ou não é? Mas ela disse: mas eu sei, pastor, que o Senhor tem unção e é o Senhor que vai ter que me libertar. Diga glória a Jesus. É. Todo pastor, meu irmão, que fica conformado com este mundo, eles não têm unção para nada. Você sabia disso? Como é que eu vou expulsar um demônio roubando o dízimo do povo? Hã? Eu roubo seu dízimo aqui, aí eu vou, manifesto um demônio: demônio, saia. Ele vai dizer: quem é tu, ladrão, para me expulsar? Vai chamar o de ladrão ou não vai? Se o pastor tiver amante, ele vai expulsar o demônio? Não vai, porque o demônio vai envergonhar. Se o pastor for mentiroso, aí o demônio da mentira manifesta: ó, demônio, sai daí agora. Diz: não, você é mais mentiroso que eu. Se o pastor estiver fazendo falcatrua, pregando um falso evangelho, qual é a autoridade que eu vou ter? Mas se eu me preservar, se eu guardar a palavra, se eu buscar a presença do Espírito Santo, os demônios têm que inclinar a cabeça. Diga glória a Deus. Nós não temos medo do inferno, por quê? Porque você está bem com o Espírito Santo. Então por isso que nós temos que travar uma guerra, uma batalha espiritual dentro de nós. Nós temos que rejeitar esse mundo, tudo que o diabo nos oferece. Nós temos que guardar a palavra de Deus, porque é a única forma de nós preservar os nossos nomes escritos no livro da vida. Diga glória a Deus. Se você quer ter autoridade contra os demônios, contra a enfermidade, contra todo o mal, aprenda a renunciar, aprenda a carregar a sua cruz, aprenda a amar a palavra de Deus. Olha para seu irmão: tem que renunciar. Vai renunciar, Gleice? Vai? Não vai trocar Jesus por dinheiro, não? Não vai trocar Jesus pelas novinhas? Trocar Jesus por uma balada? Vai não?
É. Vale a pena nós sofrer junto, né, Gleice? Vale a pena. Não se preocupe, nós estamos sofrendo aqui, mas logo, logo vai ter um arrebatamento, nós vamos se alegrar lá. É. Aí muitos dizem, ei, Gleice, tu é besta, um engenheiro, vê que tá com um carrão andando aí nas festas, é ou não é? Vê de encher o carro de nega, é ou não é? E cair na farra e perdendo seu tempo dentro de uma igreja. Não é o conselho que o povo dá? Né? Homem, deixa de ser besta, tá dentro da igreja fazendo o quê, homem? Vai viver sua vida. Os amigos, né, Rodolfo, dizem assim, homem, deixa de ser besta, rapaz, agora tu vai ficar doido. Aí teve um cabo que disse para Rodolfo, feito, não vai ensinar o pastor a fumar maconha não, foi Rodolfo. Vai desviar o pastor, foi? Eu digo que Deus me livre. Desviar o pastor. É, irmão. E todos os meus amigos da minha época, que aceitou Jesus comigo, todos se desviaram. Uns morreram de facada, outros morreram de tiro, outros morreram de cirrose, outros morreram de acidente, outros viraram pistoleiro, outros viraram drogados, como um drogado velho no meio da rua, para lá e para cá, feito um doido. E só eu escapei para cantar o hino da vitória. Mas a pergunta é, será que as tentações que veio para eles não foi a mesma que veio para mim? Mas a resposta é, eles amaram a Deus, eles quiseram carregar a cruz, eles quiseram negar a si mesmos, eles quiseram travar a guerra, não travaram. Eu travei, por isso que eu estou aqui cantando o hino da vitória. E se você travar essa guerra e você não der ouvido a Satanás, Deus vai usar você para curar, Deus vai usar você para pregar, Deus vai usar você em revelação, Deus vai usar você em profecia, Deus vai usar você para ganhar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu queria ser como ela, como ele. Mas tem que carregar a cruz. Diga glória a Jesus. Você tem ideia quantas mil pessoas estão desviadas? Teve um pastor do meu tempo que ele foi ser pastor ali em Riacho dos Cavalos. Aí ele começou a tomar um escondido. Aí o diabo disse, sabe o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou capotar o carro dele e cegar ele. Aí foi um dia, eu passei ali na praça, estava ele tomando uma sentado no barraco de Dedé, no barraco de João do Bar, do final de João do Bar. Quando foi com uma semana, o carro. Aí disseram, eita, o pastor teve um acidente, perdeu os 2 olhos. 2. Não ficou nem com um para cantar a vitória, foi logo os 2. Aí. Deus disse, eu vou deixar viver, mas vai perder a vista. Eu vi uma pregadora no Rio de Janeiro, uma senhora de idade, ela abria os olhos dela, os buracos, não tinha nem as bolas dentro, ela abria assim e dizia, sabe o que foi isso aqui? Desobediência a Deus. Pregando o evangelho cega. Ela disse, eu poderia estar pregando o evangelho com os 2 olhos, mas eu brinquei com Deus, não levei as coisas sérias, eu fiquei com um pé no mundo e um pé da igreja, Deus permitiu que eu perdesse os 2 olhos, estou eu aqui pregando a verdade agora, sem os olhos, e dizendo para as pessoas que não brinquem com Deus. Olha para seu irmão e diga, não brinque com Deus. Quando Deus tem plano na vida de uma pessoa, não pode brincar não, ou vem arrastado pela uma perna, ou vem sem olho, ou vem... Vou ficar calado. Então vamos lá. Gleice quer vir sem a perna, Gleice? Ou quer vir com as 2? Malho chegava, pastor, ora por mim, por Fátima. Aí eu perguntava, Malho, tu quer Jesus? Quero ou não. Isso passou 3 anos nesse rojão. Era atrás de oração, atrás de milagre, mas não queria Jesus. Aí eu disse, Malho vai passar por uma situação.
Pouco tempo começou uma dor no peito, um sufoco. Aí Mário começou a dizer: eita, eu vou morrer sem Jesus e vou para o inferno. E começou a roxa, e começou a dor no peito. É mentira, Fátima? E ele já começou para os amigos: ei, rapaz, eu vou morrer. Eu estou sentindo uns arroxos no peito, eu estou sentindo umas agonias. Aí com pouco tempo mais ele encosta, diga glória a Deus. Aí disse: pastor, agora não tem jeito não, vou entregar minha vida para Jesus. E ele não era besta não, ele só mandava Fátima, né? E caía fora. Aí Fátima dizia: pois se você também não ficar, eu não fico. Mas teve que passar por quase um infarto, né? Para poder vir para a igreja. Irmão. Em Mateus 16, 24 e 27 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz, siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Que obra vocês estão aprontando? Porque se for obra do Espírito Santo, vão receber salvação. Mas também se for obra negativa, já sabe o que vai acontecer. Deixa eu descobrir uma coisa para vocês aqui, que talvez vocês não se lembrem. Você está lembrado das 10 virgens? As 10 virgens é a igreja, sim ou não? Aí tem 5 prudentes e 5 Quando Jesus falou que a metade sobe e a metade fica, Jesus está dizendo que pode acontecer que a cidade de Jericó, a metade dos crentes sobe e a metade dos crentes fica. A metade dos pastores sobe e a metade dos pastores fica. A metade do conjunto de jovens sobe e a metade do conjunto fica. A metade do conjunto das senhoras sobe e a metade do conjunto pode ficar. Você sabe disso? Então por isso que nós não podemos vacilar, brincar. Nós temos que guardar a palavra até o fim. Diga glória a Deus. Perca o que você perder, mas guarde a palavra. Mostra para Satanás que você ama Deus de verdade. Diga glória a Deus. Mostre para essa sociedade corrupta que você aceitou Jesus de verdade, que você não vai brincar com a palavra de Deus. Mostre para as pessoas que zombam dos crentes, que ainda tem crente de verdade, que adora Deus de verdade na face da terra e que está esperando Jesus voltar e a trombeta tocar e nós subir para a glória de Jesus. Porque as igrejas estão banais agora, ninguém acredita mais em crente, ninguém acredita mais em pastor, todo pastor é ladrão, todo pastor é prostituto, todo pastor não presta. É tanto escândalo na face da terra, meu irmão, que até o diabo não está mais acreditando que o povo é de Deus. Por isso que nós temos, irmãos, que guardar a palavra. Nós temos, irmão. Nós temos que guardar a palavra, doa onde doer, arda onde arder. Nós temos que pregar a verdade. Diga glória a Deus. Não tema de pregar a verdade. Pregue a verdade. E você vai ver que Deus vai te usar grandemente aqui na terra. E muitas almas vão ser libertas através de você. Amém? Se eu não pegasse forte com o Rodolfo, né, Rodolfo? Rodolfo não estava aqui. Eu disse: Rodolfo, quisesse salvar, quisesse se desviar, se desvie. Mas eu vou orar para Deus matar você e levar logo para o céu. Aí disse: não, pastor, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa não. Será que tem medo de morrer, mãe? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.